Gabriel pediu no meio, Bruno Henrique na cara do gol, Arrascaeta bateu, Gabigol! Esse time realmente foi incrível, mas até chegar aqui, amigo, foi muito chão. Dos elencos fraquíssimos até chegar ao ponto de estar contratando jogadores de seleção. Das humilhações em campeonatos até se tornar o bicho-papão em cada competição. Da pobreza até se tornar o clube que fatura mais de 1 bilhão por ano. O Flamengo hoje é uma potência consolidada no futebol sul-americano, empilhando cada vez mais títulos e dinheiro a cada ano que passa. Mas tudo tem o seu pontapé inicial, e no caso do Flamengo, isso não caiu do céu. Eduardo Bandeira de Melo assumiu o Flamengo em 2013, e aos poucos ele começou a estancar a sangria e fechar a torneira que não tinha goteira não, irmão. A parada era uma cachoeira jorrando dinheiro para coisas que não faziam o menor sentido. Com essa ideia de cortar gastos, o Flamengo viveu alguns anos complicados, com elencos fraquíssimos a nível brasileiro. Nesse intervalo, o Flamengo ainda conseguiu conquistar uma Copa do Brasil, em 2013, o que também ajudou muito na reconstrução financeira. E com o passar do tempo, o Flamengo já não era mais um clube que atrasava salários, que vendia o almoço para pagar a janta. A fama do clube estava mudando, e agora parecia ser um bom lugar para jogadores que buscavam algo a mais na sua carreira. E foi no dia 19 de julho de 2016 que Diego Ribas resolve aceitar o projeto do Flamengo e retorna para o futebol brasileiro. A chegada do Diego fez o torcedor voltar a acreditar que poderia ser campeão de coisas ainda maiores. E o principal, Diego foi o ponto inicial para que outros grandes jogadores começassem a ver o Flamengo com outros olhos, já que a imagem de um cara como ele, atrelado ao clube, que agora era bom pagador, fazia com que o interesse de outros atletas também aumentasse. E assim foi. Um ano depois, em junho de 2017, Everton Ribeiro assinava com o Flamengo por 6,5 milhões de euros. Um investimento pesado para a época que passava o recado que o time agora visava coisas maiores, e não só pagamento de dívidas com o elenco limitado. Junto com o Everton Ribeiro, o Flamengo decidiu melhorar não só o seu ataque, mas também a sua defesa. Apostou em Diego Alves, que na época estava agarrando no Valência, para ser o novo goleiro do Flamengo. Mas, mesmo com essas novas contratações e já vivendo uma nova realidade, o Flamengo ainda flertava com a vergonha, principalmente quando perdeu a final da Sul-Americana em pleno Maracanã. Em uma partida pegada, o Flamengo perdeu no agregado de 3-2 para o Independente. Ainda em 2017, o Flamengo chegou na final da Copa do Brasil e, mais uma vez, fracassou. A derrota para o Cruzeiro foi dolorida, principalmente por ter sido nas disputas de pênalti. Diego Ribas desperdiçou sua cobrança e o Cruzeiro saiu campeão da Copa do Brasil. O Flamengo então termina o ano de 2017 com 2 derrotas em finais, perdendo a Sul-Americana para o Independente e a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Ainda em 2017, o Flamengo dava um passo muito importante para a formação do elenco de 2019, a venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Porém, a joia rubro-negra só sairia quando completasse 18 anos. Então, ele ainda tinha até junho de 2018 para mostrar seu futebol pelo Flamengo. Após a venda de Vini Júnior, o rubro-negro carioca estava com os cofres cheios e cada vez mais disposto em investir em jogadores. Então, como resposta às eliminações e à venda da sua principal joia, tivemos a primeira grande amostra do potencial de mercado, quando o clube carioca acertou a compra do Vitinho por 12 milhões de euros, o que na época foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Só que mesmo após a sua reestruturação e torrando rios de dinheiro, o Flamengo ainda insistia na vergonha. Mais uma vez, o rubro-negro enfrentava o Cruzeiro, agora pelas oitavas de final da Libertadores. E mais uma vez, sai derrotado. Com gols de Arrascaeta e Thiago Neves, o Cruzeiro vence o confronto por 2-1. Léo Duarte foi o responsável por marcar o gol do Flamengo. Vitinho, que havia sido contratado para ser o jogador decisivo, acabou sendo a maior decepção do ano de 2018, já que ele encerrou a temporada com somente 3 gols marcados. O Flamengo também termina o Campeonato Brasileiro em segundo, com 72 pontos. O Palmeiras foi o vencedor com 80. E aí, cara, após encerrar o ano de 2018 com mais um fracasso, o termo que a torcida do Flamengo mais escutava era o famoso cheirinho. Quando se joga no Flamengo, você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? Criamos a expectativa do cheirinho de ser campeão brasileiro. Mas as coisas estavam prestes a mudar de uma vez por todas na vida do rubro-negro. Com o fim do ano de 2018, também chegava ao fim a gestão do Eduardo Bandeira de Melo, que foi de muita importância para o clube carioca viver tudo o que vive hoje, já que ele foi um dos principais responsáveis por capitanear o projeto de reestruturação financeira do clube, que começou desde o seu primeiro dia como presidente do Flamengo. Rodolfo Landim agora assumiria este cargo, e com ele a promessa de ser um clube vitorioso dentro das 4 linhas e acabar com o tal cheirinho.
Mas agora, com o Flamengo com os cofres lotados, Rodolfo Landim, no seu primeiro ano de mandato, resolve atacar o mercado de maneira pesada. E o resultado foi uma janela que mudaria a história do Flamengo. No dia 11 de janeiro de 2019, o clube carioca oficializava a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. O jogador, que vinha por empréstimo do Santos, havia acabado de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e agora vestiria as cores do clube carioca. Cara, eu tenho certeza que todo flamenguista que acompanhava o mercado do Flamengo nessa época lembra desse vídeo aqui. Fala pessoal, aqui é o Gabriel. Já tô com o manto, faço parte da nação. Tamo junto. Como sempre, né? O Flamengo sendo amador e deixando a contratação vazar. Tudo normal. E aqui tem um detalhe importante, cara. O Gabigol nunca foi a prioridade daquela diretoria. Muito pelo contrário. Ele era o plano B. Na época, Braz e Landim sonhavam com a contratação do atacante Pablo, mas acabou perdendo o jogador, que optou por fechar com São Paulo. Gabigol então veio para o seu lugar como plano B. Junto com ele, também vieram Bruno Henrique, que veio do Santos, e uma negociação arrastada ali envolvendo o Uribe, que era atacante do Flamengo, e outros valores. Rodrigo Caio, que vinha do São Paulo para reforçar a zaga, e claro, não podia faltar a cereja do bolo. No dia 12 de janeiro de 2019, Georgian de Arrascaeta foi anunciado como jogador do Flamengo. Após uma novela gigante com o Cruzeiro, ele finalmente veio a ser jogador do rubro-negro, superando a contratação de Vitinho, e sendo agora a nova contratação mais cara da história do Flamengo, por 63 milhões de reais. E cara, tudo parecia estar perfeito demais, e se tratando de Flamengo, a gente sabe que isso nunca foi possível, né? Abel Braga foi escolhido para ser o primeiro treinador do Flamengo durante o ano de 2019. E dentre alguns acertos e muito mais erros, Abel comandou o time durante o Campeonato Carioca, onde conseguiu ser campeão mesmo com atuações muito abaixo do que aquele elenco poderia entregar. Mas cara, de todos os erros que o Abel cometeu à frente do Flamengo, sem dúvidas, o pior deles foi a birra que ele tinha com o Arrascaeta. É uma parada inexplicável, cara, como que ele recebeu ali a maior contratação da história do Flamengo, era um jogador muito acima da média e praticamente nunca jogava. Ele sempre começava as partidas no banco. Era rotina, rapaziada. O Flamengo ia jogar, a escalação sempre vazava e lá estava o Arrascaeta no banco. E aí, somando tudo isso com o nível baixo das atuações, a torcida do Flamengo perdia paciência. Até porque naquela altura do campeonato, nenhum torcedor tinha mais saco pra historinha de reconstrução. O que a torcida realmente queria era vencer. Até que chegamos ao ponto do Abel Braga ser vaiado pela torcida. E até aí tudo bem, isso acontece em vários clubes no mundo. Só que naquele jogo, cara, o Flamengo saiu com a vitória, o que mostrava ali o descontentamento com o futebol apresentado em campo. Até que no dia 29 de maio de 2019, Abel Braga decide entregar o cargo de treinador do Flamengo. A diretoria então decide mais uma vez dar um passo ousado. As negociações já estavam em andamento, mesmo com Abel no clube. E a bola da vez não era um técnico brasileiro. Na verdade, não era nem sul-americano, e sim um europeu, um português, Jorge Jesus. 2 dias depois da saída de Abel Braga, o Flamengo oficializava a contratação do técnico português. Até aí tudo bem, estavam ali anunciando um técnico novo. Agora, o que os dirigentes nunca imaginavam é que naquele momento eles estavam realizando a principal contratação da história recente do Flamengo. Olha, o time de 2019, ele foi mágico em muitos sentidos. E claro, por mérito dos jogadores também. Principalmente levando em consideração o nível que era apresentado aqui no futebol sul-americano. Então assim, o elenco do Flamengo estava realmente um nível muito acima. Mas o que realmente fez a diferença e mudou o patamar do clube não foram os jogadores, e sim Jorge Jesus. Muito além do esquema tático ou da boa relação com os jogadores, o principal que esse velhinho aqui fez foi trazer de volta algo que estava adormecido, tanto na Gávea como no torcedor: o espírito vencedor e a alegria de ver seu time em campo. E isso não é algo que você conquista da noite pro dia, cara. Tudo é feito nos mínimos detalhes, com o trabalho. Sabe como foi a apresentação dele? A primeira reunião que o JJ teve com os jogadores? Ele reuniu o elenco, colocou a foto das 3 taças, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Apontou para as taças e disse a seguinte frase: nós ganharemos essas 3 no final do ano. Se vocês acreditarem e fizerem o que eu mando, nós ganharemos. Porque não pode-se falar de outra maneira neste clube. Não é? É ganhar, ganhar, ganhar. E pra muitos, cara, isso pode soar como arrogância. Eu entendo, tá ligado? Só que uma coisa que a galera que não torce pro Flamengo precisa entender é que isso faz parte do DNA do clube. Sempre esteve ali, só que estava adormecido, tá ligado? Era algo que estava ali apagado dentro do torcedor do Flamengo. E claro, né, isso aconteceu devido à sequência de humilhação e vexames que a gente estava passando ano após ano. E aí, do nada, cara, precisou vir um treinador de outro continente chegar aqui no Rio de Janeiro pra poder dar uma palestra pra aqueles caras que estavam lá no elenco, pra todo mundo, cara, não só os jogadores. Pros dirigentes, pro diretor de futebol, pro roupeiro, pro cara que ajusta a grama, pra todo mundo. Pra elas entenderem que aquele clube não poderia ficar passando vergonha atrás de vergonha igual tava sendo. E que agora, a partir daqui
naquele momento, com ele ali no comando, isso não aconteceria mais. O Flamengo teria que voltar ao topo. O Flamengo teria que voltar a ser campeão. E com o aval do JJ, o Flamengo volta ao mercado e faz uma janela crucial para a montagem daquele elenco. Se liga nos nomes, mano. Pablo Mari, zagueiro que atuava na segunda divisão do futebol espanhol, comprado por 1 milhão de euros. Rafinha, lateral direito que chegava de graça após o fim de contrato com o Bayern de Munique. Felipe Luiz, lateral esquerdo que também chegava de graça após fim de contrato com o Atlético de Madrid. E para finalizar, Gerson, jogador que veio da Roma por 13 milhões de euros. Todos esses jogadores foram titulares e peças importantíssimas para o time, principalmente Rafinha e Felipe Luiz, que chegavam para somar com essa mentalidade vencedora. Eram caras que já tinham suas carreiras feitas na Europa, sempre foram campeões e queriam ainda mais. Isso é algo que contagia o ambiente, cara, e leva todo mundo a evoluir. E agora, finalmente, o elenco estava montado, o treinador já estava definido e só restava saber como tudo funcionaria na prática. E eu não sei se você percebeu, cara, mas eu não estou fazendo nenhuma publicidade nesse vídeo. E eu escolhi fazer dessa maneira para que seja mais fluido para você que tá assistindo, cara. Eu não queria que o vídeo tivesse pausas. Então, pô, se você puder me ajudar e deixar um like e se inscrever no canal, vai ajudar muito, mano. Porque essa decisão de não colocar publi no vídeo acaba influenciando muito no que eu ganho, cara. Então, pô, se você puder ajudar a divulgar esse vídeo, vai me ajudar demais, valeu? Agora sim, vamos voltar para o que interessa. Então, mano, um dos muitos elementos que ajudaram a formação daquele time foi o fato de que assim que o Mister assumiu o clube, o Brasil iniciava a disputa da Copa América, o que resultou na paralisação dos campeonatos por quase um mês. Assim, o Jorge Jesus teve bastante tempo para conhecer o elenco e começar a colocar as suas ideias em prática nos treinamentos. Então, no dia 29 de junho, o Mister comandou pela primeira vez a equipe principal do Flamengo. Mas não foi um jogo oficial não, cara. Foi lá naquele amistoso que o Flamengo fez contra o Madureira. O rubro-negro venceu por 3-1 e, inclusive, foi nesse jogo que tivemos o clássico bordão do Tamal Arão. Atenção, Arão! Tamal, Arão! Tamal, Arão! Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? Sim, mano, o Tamal Arão foi retirado de um momento do jogo onde o JJ criticava a postura passiva do Willian Arão. Então, desde ali, o Mister já caiu nas graças da torcida, porque na época, irmão, o Arão era muito criticado e também havia ficado muito marcado pelas outras eliminações que o Flamengo vinha passando, principalmente pela postura do Willian Arão na marcação, cara. Muitas vezes ali, quem acompanha sabe que o cara simplesmente dormia. Então, ver um treinador ali na beira do campo gritando fazia que a torcida se sentisse representada, tá ligado? Tipo assim, porra, finalmente alguém chamou a atenção desse cara, tá ligado? Então, após a volta dos campeonatos, tivemos o primeiro jogo oficial comandado pelo Mister. A expectativa era gigante. Afinal, o Flamengo passou quase um mês sem jogar. Atlético Paranaense contra Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a primeira escalação do Jorge Jesus foi bem diferente daquela que se consolidou nos outros jogos. Olhando no papel, ela nem parece tão ruim, né? Mas, quando a bola rolou, a coisa não foi tão legal assim não, tá? O time apresentou melhoras na ideia de jogo, dava pra ver que os jogadores queriam fazer algo bem diferente do que era com Abel Braga, mas ainda estava tudo muito cru e, principalmente, faltava refino para alguns jogadores colocarem em prática tudo que o Mister queria. Mas uma coisa já estava ali desde o primeiro jogo, a dupla Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique, durante toda a sua carreira, sempre jogou como ponta, mais lá pela esquerda, bem aberto. Só que Jorge Jesus viu ele de outra maneira e tentou encaixar ele como um segundo atacante. E isso já estava lá presente desde o seu primeiro jogo, cara. A ideia dele sempre foi fazer com que Gabigol e Bruno Henrique formassem uma dupla de ataque. E ainda bem que ele insistiu nisso, cara, porque essa ideia criou simplesmente um dos ataques mais letais que o Flamengo já teve. Mas isso só viria acontecer no futuro, cara, porque nesse jogo entre o Flamengo e o Atlético, o primeiro do Mister foi bem morno e bem chato de assistir, terminando então em 1-1. O gol do Atlético Paranaense foi marcado por Léo Pereira, quando ele ainda jogava por lá. Já o gol do Flamengo foi marcado por Gabigol. 4 dias depois desse empate, o Flamengo voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro, onde passeou e já mostrou o que poderia fazer caso a ideia engrenasse de vez. 6-1 pra cima do Goiás no Maracanã, com um show de Arrascaeta que marcou 3 gols, 2 de Gabigol e 1 de Bruno Henrique. O trio dava ali as suas primeiras amostras naquele ano. A principal mudança em relação ao empate contra o Atlético foi a entrada de Rafinha na lateral e a aproximação do Everton Ribeiro com o Arrascaeta, o que criava ali uma linha de passe entre eles que gerou praticamente todas as jogadas de ataque do Flamengo naquela partida. 3 dias depois, o jogo dá a volta contra o Atlético pela Copa do Brasil, onde o Flamengo mais uma vez empata em 1-1 e é eliminado nos pênaltis, com direito a Diego Ribas perdendo a primeira cobrança em uma batida ridícula. Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui não existe.
Mas para não deixar ele sozinho nessa, Vitinho e Everton Ribeiro também desperdiçaram. A torcida, que vinha embalada após um 6-1 no Goiás, teve que assistir ali, ao vivo, o seu time ser eliminado em casa pela Copa do Brasil. No jogo seguinte, o Flamengo visitou o Corinthians pelo Brasileirão, e mais o empate veio, agora em 1-1. Mas aqui a coisa parecia apresentar melhoras, já que alguns daqueles reforços que eu citei que vieram no meio do ano já estavam jogando no time titular. E o que mais estava fazendo diferença era o Gerson. O Coringa foi titular nesse jogo e já mostrava que seria um diferencial e cravaria sua vaga nos 11 iniciais. Até que agora chegamos em um jogo que seria o ponto de virada para aquele elenco. Oitava de final da Libertadores, o Flamengo viajava até o Equador para enfrentar o Emelec. E o pior parecia estar acontecendo mais uma vez. O Emelec venceu o jogo por 2-0. E como se isso ainda não fosse o bastante, ainda tivemos nesse jogo uma lesão seríssima do Diego Ribas. Foi aqui, logo após essa entrada criminosa, onde ele praticamente quebrou a perna. O Mister também cometeu erros, principalmente pelo fato de ter escalado Rafinha na ponta direita, posição onde ele nunca jogava, mano. E foi dessa maneira que o Flamengo voltou para o Brasil, com uma derrota de 2-0 nas costas e uma lesão seríssima no seu capitão que o afastaria do time por meses. Na chegada no aeroporto, uma cobrança calorosa foi feita. Torcedores que já tinham visto esse filme muitas vezes não aguentavam mais vexames na Libertadores. Cobraram então diretamente os jogadores e sobrou até mesmo pro Mister, que encarou ali a nova realidade, né? Agora ele não estava mais em um solo europeu. Aqui o futebol funciona de um jeito bem diferente. E como tudo no Flamengo é essa loucura, no jogo seguinte ele venceu o Botafogo por 3-2. E no final do clássico só se ouvia uma coisa: gritos da torcida acreditando na virada contra o Emelec. E assim foi. O Flamengo recebia o Emelec no Maracanã lotado com 67 mil torcedores. E a atmosfera gerada na arquibancada acabou virando uma pressão feita pelo time do Flamengo. E já no início da partida, resultou em um pênalti sofrido por Rafinha. Gabigol então pega a bola para bater e decide com perfeição. 9 minutos depois, uma jogada linda de Bruno Henrique que acredita até o final e acha Gabigol livre para finalizar e marcar o segundo gol no jogo. Esse que já era o quarto gol dele na Libertadores, empatando o placar agregado de 2-2. Depois disso, o Flamengo ainda tentou manter essa pressão no primeiro tempo, mas o Emelec se fechou totalmente e conseguiu segurar o placar até o intervalo. Na volta, o rubro-negro ainda atacava, mas bem menos incisivo. Os jogadores pareciam estar com um pouco de receio de ir pra cima que nem louco para tentar decidir e acabar deixando uma brecha para contra-ataque. Então acabou sendo ali mais 45 minutos de nervoso do que de bola jogada. Então ali aconteceu o que todo mundo temia. O Flamengo iria decidir a sua vaga das quartas de final da Libertadores nos pênaltis. Começando as cobranças, Arrascaeta bate o primeiro e converte. Angulo bate para o Emelec e também converte. Bruno Henrique bate o segundo do Flamengo e amplia. Cortez bate para o Emelec e também converte. Calma aí, que agora é a vez do Flamengo e René na bola. Cara, aqui eu tenho certeza que você trancou tudo. Não passava nem sinal de Wi-Fi aí que eu tô ligado. Mas ele acabou sendo a melhor batida da noite, mano. Se liga aqui, ó. É muita classe do Renezudo, tá? Então o Arroio veio para a cobrança do Emelec e Diego Alves cresce, defendendo a batida. Depois disso, Rafinha bate o seu pênalti e também converte. Nicolás Queiroz vem para a última batida do Emelec e desperdiça. O Flamengo agora avançava para as quartas de final da Libertadores, suando sangue, mas classificados. Só que agora, mano, no jogo seguinte nós temos um marco muito importante. Gravem essa data, hein? No dia 4 de agosto de 2019, o Flamengo enfrenta o Bahia e perde por 3-0. Esse aqui, inclusive, foi o primeiro jogo do Felipe Luiz como titular pelo Flamengo. E ele já chegou sendo muito criticado por ter perdido na velocidade nesse lance aqui, ó. É nessas horas, cara, que a gente vê que a grande massa tá cagando pra futebol europeu. Quem acompanhava o Felipe no Atlético de Madrid, principalmente nessa época, sempre soube que a velocidade nunca foi forte dele, cara. Se você fosse colocar ele pra correr atrás de atacante, você ia se decepcionar quase sempre. Só que, por outro lado, ele nunca precisou da velocidade pra poder fazer diferença nos jogos. Mas esse jogo é importante por um motivo. Depois dessa derrota, o Flamengo só voltaria a perder em dezembro de 2019. 4 meses depois, Jorge Jesus, com a chegada de Felipe Luiz, Rafinha, Gerson e Pablo Mari, transformou o Flamengo em uma máquina, alcançando a incrível marca de 29 jogos de invencibilidade. Entre Campeonato Brasileiro e Libertadores, foram 24 vitórias e apenas 5 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio por 3-1, logo depois o rival Vasco por 4-1, até que chegamos nas quartas de final da Libertadores, onde o Flamengo enfrentou o Internacional. Pensa numa torcida que tava nervosa, irmão. Então, era do Flamengo. O time finalmente parecia estar encaixado, mas mesmo assim, a torcida ainda estava se cagando de medo. Porque se tratando de Libertadores, cara, o Flamengo sempre foi profissional em fazer vergonha. Mas naquele ano, seria diferente. O primeiro jogo no Maracanã foi uma aula do Flamengo. Uma vitória por 2-0 com 2 gols de Bruno Henrique e uma partida absurda de Gerson no meio-campo.
Isso era uma parada que a torcida simplesmente não tava mais acostumada, cara. O Flamengo venceu num jogo de Libertadores, uma quarta de final, em pleno Maracanã, por 2-0, com tranquilidade. Que tipo de time era esse, tá ligado? Até que no jogo seguinte, pelo Brasileiro, o Flamengo foi até o Nordeste para enfrentar o Ceará e venceu por 3-0. Inclusive, foi nesse jogo que tivemos aquela icônica bike do Arrascaeta. Um golaço histórico do uruguaio que chegou a disputar o Puskás, inclusive. Até que chegamos no jogo da volta da Copa Libertadores. Internacional contra Flamengo. Esse jogo também marcou a última partida do Cuéllar, que era um colombiano que jogava ali pelo meio campo como volante, e a torcida do Flamengo adorava o cara, mano. Só que ele acabou saindo do time uma transferência muito esquisita, cara. Aconteceu ali em cima da hora. Tem boatos aí que é por conta de relacionamento e tal, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a real mesmo é que ele nem fez falta. O Flamengo sofreu um pouco com a pressão inicial do Inter, mas logo depois começou a controlar a partida. Inclusive, esse foi um jogo absurdo do Felipe Luiz, tá? É sempre bom lembrar aqui. O Inter ainda consegue abrir o placar com um gol de cabeça de Rodrigo Lindoso, aos 62 minutos. Mas não foi o suficiente, já que o Arrascaeta rouba a bola, acha Bruno Henrique em velocidade, e aqui eu prefiro deixar o Galvão falar por mim. Partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Inter 1, Flamengo 1. Gabigol marcava o seu 5º gol na Libertadores e classificava o Flamengo com um agregado de 3-1. Agora, o rubro-negro carioca enfrentaria o Grêmio pelas semifinais da Libertadores da América. Só que entre o jogo da volta contra o Inter e a primeira partida da semifinal contra o Grêmio, a gente teve vários jogos no Brasileirão que precisam pelo menos ser mencionados aqui. O Flamengo meteu um 3-0 no Palmeiras, também meteu um 3-0 no Avaí, 1-0 no Santos, inclusive foi aqui que teve aquele gol de cobertura absurdo do Gabigol, tá? Também tivemos 2-1 no Cruzeiro fora de casa, outra vitória contra o Inter, agora pelo Brasileiro por 3-1, e um 0-0 contra o São Paulo, nas vésperas do primeiro jogo da Libertadores contra o Grêmio. Renato Gaúcho é o melhor técnico do Brasil? Aí cabe a vocês falarem. O meu time é o melhor do Brasil, sim. E o técnico? Joga o melhor futebol do Brasil, sim. O meu time joga contra qualquer equipe, em qualquer lugar, sempre para vencer. E esse era o hype para o confronto. O Grêmio de Renato Gaúcho, que naquela época ainda metia medo no continente, principalmente quando o assunto era Libertadores, além, é claro, do fato de eles contarem com Cebolinha, né, que naquela época estava voando. Ele havia acabado de conquistar a Copa América com o Brasil, inclusive sendo um dos principais jogadores. O clima já estava criado. O Flamengo não disputava uma semifinal de Libertadores desde 1984. 35 anos de espera. Esse jogo marcava também a primeira vez em que o 11 ideal que ficou marcado na história do Flamengo entrava em campo pela Libertadores, já que Cuéllar ainda fazia parte dos 11 iniciais até o último confronto contra o Internacional nas quartas de final. Os 11 eram Diego Alves no gol, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E rapaziada, agora eu vou dar a minha opinião aqui, ok? Eu acho que esse primeiro jogo contra o Grêmio da Libertadores foi ainda melhor do que o segundo no Maracanã. Apesar do placar, é claro, né? Se não tivesse vários gols impedidos, mano, o Flamengo teria passado o carro já na primeira partida. O que jogou de bola o Gerson nessa partida foi brincadeira, irmão. Não só o Gerson, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arrascaeta jogou muito também. Foi uma partida de almanaque do Flamengo, velho. O Grêmio praticamente não conseguiu impor quase nenhum risco. Só que mesmo assim o jogo terminou em 1-1. O gol do Flamengo foi marcado pelo Bruno Henrique de cabeça, depois de uma assistência do Arrascaeta, e o Grêmio acabou empatando o jogo no finalzinho, com um gol de PP. Aqui eu também preciso destacar essa defesa absurda do Diego Alves no chute do Cebolinha, irmão. É sempre bom lembrar, cara, porque caso esse gol entrasse, poderia ter mudado o rumo do jogo. Mas não mudou. A partida terminou em 1-1 mesmo. E agora, no jogo da volta, o torcedor do Flamengo, que tanto sofreu nesses últimos anos, finalmente poderia ter uma noite para a história. Flamengo contra Grêmio no Maracanã. 70 mil torcedores, e a dúvida sobre quem jogava o melhor futebol do Brasil naquele ano foi respondida. O time foi o mesmo do primeiro jogo, os 11 ideais se mantinham. E o Flamengo não toma conhecimento algum do Grêmio, aplicando uma goleada de 5-0. Os gols começam com Bruno Henrique abrindo o placar aos 42 minutos, levando a vantagem para o intervalo. Na volta do intervalo, 2-0 já de cara, e um golaço do Gabigol que pega essa sobra dentro da área e manda uma bomba de esquerda. Aos 56 minutos, pênalti em Bruno Henrique, que Gabigol cobra e não desperdiça. 7º gol dele na competição. O Grêmio já estava nocauteado, mas o Flamengo não quis nem saber, irmão. O Pablo Mari se aproveitou e enfiou 4-0. Logo depois, Rodrigo Caio completa a goleada, fechando o 5-0. Aqui, sinceramente, né, rapaziada, dá pra perceber que o Grêmio não sabia nem mais onde tava, pô. Esse gol é gol de pelada, cara.
Além da goleada, esse jogo também ficou marcado pela volta do capitão Diego Ribas, que havia ficado fora por 3 meses tratando a lesão na perna que ele sofreu na primeira partida contra o Emelec. Logo depois do terceiro gol, o treinador virou pro banco, assim, olhou no meu olho e falou, vai aquecer. Quando eu cheguei para aquecer, os outros jogadores meio que pararam de aquecer. Todo mundo queria entrar naquele jogo, mas eles meio que reconheceram que, caramba, é o momento do cara jogar, tomara que coloque eles. Eles torceram por mim ali, sabe? Olha só. Os aplausos começaram para a saída do Gerson. Quando a galera viu o Diego entrando, vibrou muito. E o Everton Ribeiro passou a abraçadeira de capitão pro Diego, viu, Galvão? Era dele a abraçadeira de capitão. Ele se machucou. E na volta o Everton ainda, que mesmo em campo, passa pra ele a abraçadeira de capitão. Bacana isso. Realmente, cara, foi uma noite histórica pro Flamengo. Parece que tudo deu certo, tá ligado? Foi a tempestade perfeita que resultou naquela partida. Naquele ano, no geral, né? Um amasso completo que resultou na imagem do Renato Gaúcho na beira do campo, ainda sem saber o que fazer. Naquele momento, estava provado qual era o melhor futebol do Brasil em 2019. Agora, o Flamengo precisava confirmar que também era o melhor time da América. Na grande final da Libertadores, 38 anos depois da sua última participação, contra o River Plate de Marcelo Gallardo, o atual campeão da competição. Mas nesse intervalo do 5-0 contra o Grêmio até a grande final da Libertadores, o Flamengo ainda disputou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, onde venceu 5 e empatou 2, com destaque para um 4-1 para cima do Corinthians, o hat-trick de Bruno Henrique, e também o clássico contra o Vasco, que terminou em 4-4, onde nós tivemos a clássica fala do Bruno Henrique, que acabou virando bordão na torcida do Flamengo. A gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Mas o Flamengo teve cabeça no lugar ou não? Cara, nós perdemos a cabeça um pouco. O Flamengo já era líder isolado do Brasileirão e agora iria para o seu jogo mais importante do século. Flamengo contra River Plate no dia 23 de novembro de 2019. A final seria decidida no Estádio Monumental de Lima, no Peru. E com 60 mil torcedores no estádio, um misto de argentinos e de rubro-negros, o Flamengo foi a campo com seu 11 ideal. O clima, irmão, era de parto, tá ligado? Qualquer toquinho na bola parecia que era uma tijolada. Os jogadores do Flamengo, irmão, todo mundo tava claramente muito nervoso ali nos primeiros 10 minutos de partida. Já os jogadores do River pareciam estar bem de boa, cara. A pressão realmente estava toda pro lado do Flamengo, que não chegava uma final há 38 anos. Somando tudo isso a um calor absurdo que tava no dia, a gente teve ali, irmão, um primeiro tempo terrível do Flamengo. O River do Marcelo Gallardo surpreendeu a todo mundo no início do jogo, porque não quis saber de adotar postura defensiva não, mano. Eles marcaram em cima durante praticamente todo o primeiro tempo. Uma pressão absurda. Estavam ganhando todas as divididas, minavam as trocas de passe do Flamengo com faltas, fizeram o primeiro tempo de manual mesmo, tá ligado? Eles pareciam ter o antídoto para vencer o Flamengo, que até então era imparável. Até que aos 15 minutos do primeiro tempo, Borré abre o placar para o River Plate. Em uma jogada que parecia que não daria em nada, Gerson e Arão acabam ficando na indecisão de quem tiraria a bola. Nenhum dos dois tira e ela sobra nos pés do Borré, que finaliza no canto do Diego Alves para abrir o placar para os argentinos. Naquele momento, o torcedor do Flamengo imaginava 300 coisas. O nervosismo, que já era grande, só aumentava. A bola continua rolando e o Flamengo viveu uns 5 minutos de apagão após o gol, onde o River teve mais a posse e foi mais incisivo, mas não conseguiu ampliar o placar. Logo depois, o Flamengo finalmente consegue se acalmar e voltar para o jogo. Chegamos então no intervalo, onde o River ainda vencia por 1-0. Os dois times voltaram sem alterações. O Flamengo, logo aos 10 do segundo tempo, já era melhor na partida. Não só por mérito próprio, mas sim também pelo fato dos jogadores do River estarem extremamente cansados. Até porque era impossível realizar toda aquela marcação que eles fizeram no primeiro tempo durante 90 minutos. Com isso, o Flamengo foi se soltando, mas ainda não ameaçava de fato o gol dos argentinos. Então, aos 66 minutos, o Flamengo, que já era melhor, fez a sua primeira alteração. Já Diego no time do Flamengo. Um cara extremamente experiente no momento desse. Estaria planejando Jorge Jesus. Ele treinou com o Diego durante a semana. Sai Gerson e entra Diego Ribas. Inclusive, essa partida do Gerson é pra ele esquecer, irmão. O cara não jogou nada. O River responde logo 3 minutos depois, tirando o Nacho, que estava fazendo uma partidaça, e colocando o jovem Julian Álvares. E aos 75 minutos, sai Borré, o autor do gol, pra entrada de Lucas Prato. O Flamengo, a essa altura, dominava o jogo, tendo algumas chances com o Everton Ribeiro e outra que o Arrascaeta puxa uma bike, mas não arruma nada. E aí, mano, aos 89 minutos, uma jogada que parecia que não resultaria em nada, Diego Ribas dá o combate, Arrascaeta também insiste
Ele avança e toca para Bruno Henrique. Aqui o Bruno recebe e conduz bem devagar. A marcação do River já chega e fecha o espaço. E aqui, rapaziada, qualquer outro jogador no lugar do Bruno Henrique, aos 88 minutos, perdendo o jogo por 1-0, faria o que nessa jogada? Receberia e cruzaria para a área. E seja o que Deus quiser. Mas é aí que o Bruno Henrique surpreende. Ele vê que a marcação já fechou o espaço, decide voltar com calma, segurando a bola, até que ele vai pra cima novamente, dá um drible e acha um espaço que, mano, ninguém esperava. Nem o Arrascaeta se ligou que ele faria aquilo. E mesmo assim, na raça, o Arrascaeta consegue arrancar e chegar na bola no carrinho antes do zagueiro, pra achar Gabigol livre pra empatar o jogo. Olha, cara, a jogada toda é linda, é um momento marcante na história do Flamengo. O Gabigol é gigante, disso ninguém nega, todo mundo sabe, mas aqui, irmão, na minha humilde opinião, esse gol ele é 70% do Bruno Henrique, 20% do Arrascaeta e 10% do Gabigol. O que o Bruno Henrique fez nessa jogada, cara, mostra que realmente era pra ser, tava escrito. Ninguém ia tirar aquele título do Flamengo em 2019. E logo depois das comemorações, 90+2. Rafinha toca pro Diego, que levanta a cabeça e arrisca um cruzamento pra Gabigol. O camisa 9 disputa no corpo com o Pinola. A bola cai justamente onde devia. Na perna esquerda de Gabriel Barbosa, ou Gabigol. 2 gols em 3 minutos. 9 gols na competição. Gabriel Barbosa, naquele momento, entrava no hall dos ídolos do Flamengo. E olha que ainda deu tempo dele ser expulso depois, tá? Mas a partir dali, o jogo já estava decidido. 38 anos depois, o Flamengo voltava a conquistar a América e agora era bicampeão da Libertadores. E serão lembrados para a eternidade como a segunda geração de ouro do Flamengo. No dia seguinte, após o avião pousar no Rio de Janeiro, no dia 24 de novembro, o elenco foi às ruas comemorar o título da Libertadores, onde lotou a Presidente Vargas com um mar de pessoas para verem pessoalmente os heróis do título. E tem mais, cara, enquanto os jogadores estavam lá em cima do trio comemorando com a torcida, o Grêmio fazia uma partida com o Palmeiras. E não só fazia uma partida, né? O Grêmio estava vencendo o Palmeiras. Ou seja, a partir daquele momento, nenhum outro time conseguiria alcançar o Flamengo matematicamente na tabela do Brasileirão. Em outras palavras, o Flamengo estava sendo campeão brasileiro enquanto estava comemorando no trio elétrico. 3 dias depois, no Maracanã, ainda de ressaca, o Flamengo enfiou um 4-1 no Ceará. Logo depois, um 3-1 no Palmeiras no Allianz Parque e um 6-1 no Avaí, perdendo somente para o Santos de Sampaoli, onde o rubro-negro tomou um 4-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando assim a sequência de 29 jogos sem derrotas. O Flamengo, então, termina o Brasileirão de 2019 sendo campeão e com a pontuação recorde de 90 pontos. O Santos fica em segundo com 74. E depois de ser campeão brasileiro e da América, o Flamengo agora viajava para o Mundial de Clubes, onde tentariam mais uma vez repetir o feito de 81. No dia 17 de dezembro de 2019, o Flamengo fazia sua estreia no Mundial de Clubes, contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Os 11 iniciais, você já sabe, era o time ideal do JJ. E mais uma vez, cara, o Flamengo começa perdendo o jogo. O gol foi marcado pelo Aldo Alçari. E esse cara aqui joga bola, tá? De bobo ele não tem nada. E o primeiro tempo termina dessa maneira, com o Al Hilal vencendo por 1-0. Mas na volta do intervalo, o Flamengo consegue a virada, com gols de Arrascaeta aos 49 minutos para empatar o jogo e Bruno Henrique para virar o jogo aos 78 minutos. E olha que ainda teve um golzinho contra aqui para fechar o placar de 3-1. Agora então iríamos para a grande final, onde o Flamengo enfrentava o mesmo rival de 81, o gigante inglês Liverpool. Eu acho, sinceramente, cara, que essa partida contra o Liverpool foi o auge de todas as partidas que eu já vi do Flamengo, velho. Porque mesmo que a gente tenha perdido, cara, levando em consideração todo o contexto da partida, o rival que era, que, pô, não era qualquer um, tá ligado? Aquele Liverpool do Klopp, cara, é um dos melhores elencos que eles já tiveram na história, velho. E o Liverpool é um clube gigantesco, então, pô, só de você estar enfrentando um dos melhores elencos de um clube gigante como eles, sem falar, é claro, que a gente chegou naquela partida com mais de 50 jogos já disputados no ano, enquanto o Liverpool tava ali começando ainda, engrenando, estavam voando fisicamente, enquanto a gente já estava completamente desgastado. Ali, pra mim, foi o momento que ficou claro que o Jorge Jesus conseguiu extrair o máximo daqueles jogadores. A partida que o Arão fez, pra mim, é o maior exemplo disso. Ele, cara, jogou muita bola, enfrentando os melhores jogadores do mundo. O mesmo Arão que há pouco tempo atrás apanhava na Sul-Americana, velho. Sempre que for falar do Flamengo de 2019, o primeiro cara que tem que ser lembrado é o Jorge Jesus, porque sem ele
não teria nada disso. Podia ter contratado quem fosse, mano. Tanto que o Flamengo depois teve elencos melhores. E mesmo assim não conseguiu entregar um futebol nem perto daquilo. Eu tô falando aqui porque eu realmente acompanho futebol europeu já há muito tempo e eu sei que não é qualquer time que vai lá e joga uma partida do mesmo jeito que o Flamengo jogou contra os caras, velho. A linha de defesa como um todo, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Rafinha, todos eles jogaram muita bola, cara. Quem ficou devendo nessa partida, na verdade, foram os caras que decidiram o ano inteiro, né? O Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Gabigol. Você deve ter reparado que eu não citei o Bruno Henrique aqui, porque, irmão, o Bruno Henrique, o que ele fez naquele jogo é coisa de maluco. O Arnold tá tendo pesadelo com eles até hoje. Tudo bem que o Arnold nunca foi lá um exímio marcador, a principal característica dele nunca foi defesa, mas, cara, o Bruno Henrique não tomou conhecimento dele, mano. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente. O Liverpool venceu o jogo por 1-0 com gol marcado por Firmino. E olha que a gente ainda teve direito a uma chance perdida pelo Lincoln. Que vamos combinar? Não era tão simples assim como muita gente pinta por aí, né? Tem uma galera que fala de um jeito, cara, que se você não viu o lance, pensa até que ele perdeu um gol sem goleiro. Mas, pô, na moral, não era tão fácil fazer esse gol aqui, né? E como eu já disse antes, eu acompanho muito futebol europeu aqui já há muito tempo, e na minha opinião, e também na do Felipe Luiz, que eu já vi ele falar em entrevista depois, o Liverpool não jogou ali na rotação máxima, e pô, eu acho que todo mundo que é sensato e assistiu os jogos com os dois olhos abertos, sabe disso. Mas também não é como se os caras tivessem entrado pra perder, irmão. A partir do momento que a bola rola, ninguém entra pra perder. Eu acho que eles podem ter subestimado o Flamengo, de não ter levado muito a sério aquela partida antes do jogo rolar e tal, não ter estudado muito bem o adversário, chegou lá e se surpreenderam. Mas agora também não dá pra falar aqui que os caras entraram cagando pro jogo, valeu, e vamos lá ver como é que é. Não, também não foi assim, tá? Só que também não deram a vida, obviamente. E mesmo com essa derrota, o legado de Jorge Jesus no Flamengo foi gigantesco. O cara que chegou, pediu a confiança e a entrega dos jogadores dizendo que daria certo e menos de um ano depois, ganha os principais títulos do clube no século. Jogando um futebol que encantou o Brasil todo, transformando Bruno Henrique e Gabigol em uma dupla letal, que somados fizeram 78 gols no ano de 2019. Quando tu acreditas muito naquilo que fazes, tu não tens pressão, não tens emoção, tens prazer de jogar e tens convicção que vais ganhar. Foi exatamente o que fizemos. E é isso, rapaziada. Eu só vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Desculpa aí qualquer erro que possa ter tido nesse vídeo, cara. Eu me esforcei o máximo pra minimizar todos eles, mas eu tenho certeza que vai acabar passando alguma coisa, vai acabar faltando alguma informação. Então eu já peço desculpa aqui se teve algum fato que você queria muito que fosse falado, mas acabou passando batido. Mas é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, hein? Fui!